Qual seria a sua reação se visse um vagão de toneladas sendo amassado como se fosse feito de papel alumínio bem na sua frente? Porque foi exatamente o que aconteceu nesse vídeo. Você que acompanha a gente aqui na Espessolda já deve ter ouvido falar bastante dos riscos de explosão por vaso de pressão. Aquelas que são causadas por excesso de pressão interna. Quando uma válvula de segurança falha ou quando temos alguma falha estrutural grave. E o que acontece é o seguinte: quando a pressão dentro do vaso é maior que a pressão fora dele, o estresse na estrutura é tanto que ela não aguenta e acaba colapsando. A pressão é liberada de forma descontrolada. É o típico cenário da explosão. Já vimos isso acontecer, infelizmente, em muitos acidentes graves, como foi o caso da fábrica de sapatos R.B. Grover, em Massachusetts. Mas e se eu te dissesse que o contrário também pode acontecer? O que aconteceu nesse vídeo é chamado de fenômeno de implosão a vácuo. Mas o que exatamente significa isso? Imagine o seguinte: a pressão atmosférica que nos cerca o tempo todo é cerca de 1 atmosfera. Isso equivale a mais ou menos a 1 quilo empurrando cada centímetro ao nosso redor. Quando o interior do tanque tem uma pressão inferior a isso, ou até mesmo uma falta de pressão ou um vácuo, a pressão externa começa a vencer a pressão interna. E quando isso acontece, o tanque colapsa como se fosse uma latinha de refrigerante que você amassa com as próprias mãos. E, só para deixar claro, esse foi o mesmo princípio físico que destruiu o submarino Ocean Gate no oceano. Só que no caso deles era a pressão externa absurda do mar que destruiu o submarino, mas esse não é o foco aqui. O foco é entender que, sim, o excesso de pressão interna é muito perigoso. Mas entender que a falta de pressão interna também é um problema é muito importante. Para você ter noção, o seu corpo é um vaso de pressão natural e ambulante, onde seu nariz é a válvula que regula a pressão interna. Se removêssemos todo o oxigênio de dentro do nosso corpo, o resultado seria igual ao que aconteceu com esse vagão-tanque. E se não acredita em mim, pode fazer um teste. Remova agora todo o oxigênio do seu corpo e... Não, é brincadeira. Não façam isso. Jamais façam isso. É importante lembrar que quando falamos de vasos de pressão, não é só o excesso de pressão interna que oferece risco. A falta de pressão interna também pode ser fatal. A diferença é que a explosão é um risco para todos ao redor, e a implosão é um risco menor, para quem está muito perto do vaso de pressão ou até mesmo realizando um trabalho dentro dele. Estar dentro de um vaso de pressão quando todo o ar fosse removido não seria nem um pouco agradável. Mas e aí, você já conhecia esse tipo de acidente por fenômeno físico? Deixa aqui nos comentários, e também deixa aqui nos comentários se você quer mais vídeos assim, explicando a física por trás do mundo da solda. Então, nos vemos no próximo vídeo.